Olá! Para quem já ficou olhando para o painel do Google Analytics 4 com mais perguntas do que respostas, essa análise vai cair como uma luva. A gente vai, juntos, descobrir a história que os números na verdade escondem. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Um número ali jogado no painel pode enganar, e muito. E pode levar a gente a tomar decisões completamente erradas. Por isso que entender o contexto por trás de cada métrica é o que realmente importa. Vamos começar a desembolar esse novelo. Então vamos lá. Olha só que interessante. 1.000 usuários. Isso não quer dizer 1.000 pessoas de jeito nenhum. É uma baita mistura de cookies, dispositivos diferentes, navegadores e, claro, até robôs. 50% de taxa de engajamento pode não significar absolutamente nada dependendo do negócio. E aquelas 100 conversões? Elas podem estar escondendo uma queda feia na taxa de conversão. Pois é, os números mais simples são os que mais enganam. Ok, primeiro passo, vamos decodificar o tráfego. Entender quem, ou melhor, o que está de fato visitando um site. E o GA4, olha, ele tem um jeitinho bem particular de contar essa história. É isso aí. No mundo do GA4, o usuário não é uma pessoa de carne e osso. É, na real, um combo de navegador mais dispositivo, que é identificado por um cookie. É a métrica mais conservadora que tem ali e, justamente por isso, acaba sendo a mais confiável para a gente começar qualquer análise. Agora segura, porque é aqui que a coisa começa a ficar, bem, esquisita. E essa é uma das partes que mais gera confusão e interpretação errada dos dados. E olha só que loucura! Dentro do mesmo período que a gente seleciona para analisar, um único usuário pode ser contado como novo e também como recorrente. Ué, como assim? Simples. Novo é definido por um evento de primeira visita e recorrente por um número de sessão maior que 1. E os dois podem acontecer para o mesmo cookie no mesmo período. Bizarro, né? E aqui está o pulo do gato, anota aí. Novos usuários somados com usuários recorrentes não é igual ao total de usuários. A conta simplesmente não fecha por causa dessa definição do GA4. E olha, esse é um erro super comum que muita gente comete. E se a gente for falar de page views e sessões, aí a coisa fica menos confiável ainda. Elas podem ser super infladas por robôs ou até por alguém que fica apertando F5 na página. Por isso, na maioria das vezes, focar em usuários é a aposta mais segura. Beleza, agora vamos para o próximo tema polêmico: engajamento. O GA4 adora essa métrica, mas sério, a definição padrão que ele usa pode ser uma armadilha. A fonte original que a gente analisou resumiu perfeitamente. Nem sempre as definições do Google são as melhores para o nosso negócio. Para ter insights de verdade, muitas vezes o caminho é criar as nossas próprias regras. A definição padrão de sessão engajada é, para ser sincero, muito, mas muito ampla. Pensa só, uma visita de 11 segundos, sem nenhuma interação de verdade, já pode ser contada como um sucesso. Isso simplesmente não faz sentido para a maioria dos negócios. É por causa disso que a taxa de engajamento geral do site é quase inútil, é uma métrica genérica demais. Talvez sirva para analisar uma página ou outra, mas como indicador geral de saúde do site, não ajuda muito não. E a famosa taxa de rejeição? Bom, no GA4 ela é só o contrário da taxa de engajamento. Pode esquecer aquela definição antiga de visitas de uma página só. Agora é outra história. Ok. Já vimos bastante sobre o que não fazer. Agora, vamos virar a chave e focar em como usar as métricas do jeito certo, para tomar decisões mais inteligentes. A taxa de conversão é fundamental. Mas, atenção, muita atenção aqui. No GA4, ela é calculada dividindo o número de conversões pelo total de eventos, e não de sessões como era antes. E essa pequena mudança muda tudo, como a gente vai ver agora. Imagine esse cenário aqui, que é super comum. As conversões subiram de 100 para 110. À primeira vista, parece uma ótima notícia, né? Só que, olha o que aconteceu com o total de eventos. Pulou de 2.000 para 5.000. E aí fica a pergunta, isso é bom ou é ruim? O número absoluto de conversões cresceu, mas será que o desempenho melhorou de verdade? A matemática não mente. O desempenho piorou, e piorou feio. A taxa de conversão caiu de 5% para apenas 2,2%. O que provavelmente aconteceu foi um aumento gigante de tráfego de baixíssima qualidade. Se a gente olhasse só o número absoluto de conversões, a conclusão seria totalmente errada. Ah, e um aviso muito importante. Quando o assunto é dinheiro, dados financeiros, o GA4 deve ser usado como uma referência e não como a fonte da verdade absoluta. Ele pode ter imprecisões que, no fim do dia, custam caro. Certo.
Diante de tudo isso, em que a gente deve focar então? Vamos fazer um resumo das métricas que realmente fazem a diferença? A primeira métrica vencedora foca em usuários. É, de longe, o indicador de tráfego mais confiável para entender o real alcance de um site. Em segundo lugar, é preciso definir o próprio conceito de engajamento. Criar eventos personalizados para aquelas ações que realmente têm valor para o negócio. E por último, mas não menos importante, as conversões. Elas são a nossa bússola. Acompanhar os resultados que importam para o negócio é, no final das contas, o grande objetivo de tudo isso. Então, para a gente fechar, é bom ter sempre em mente o seguinte: os dados estão sempre contando uma história. A grande sacada, o segredo mesmo, é saber fazer as perguntas certas para entender o que eles estão querendo dizer de verdade.